Os textos lidos por nós, começando pelo Salmo que lemos logo no início do culto, ele nos mostra que Deus, apesar de ser excelso, Ele está com cuidado para conosco. Então, o Salmo, de uma maneira geral, ele trabalha o tema desse versículo que está no meio, né, o versículo 6, mostrando que Deus está atento ao seu povo e ao cuidado. O texto que eu citei, que foi motivo da escola dominical, de Abacuque 2, os 5 primeiros versículos, ele fala da urgência, né, da mensagem de Deus ser compreensível. Então ele fala assim: olha, escreva em grandes letras, para até aquele que passa correndo consiga lê-las. E depois ele fala assim sobre a questão do castigo de Deus, que o justo viverá pela sua fé. As leituras para a noite, que não foram feitas, do Antigo Testamento, havia duas possibilidades, de 1 Samuel 8, 4 até o versículo 20, e depois do capítulo 11, versículos 14 e 15, nos fala da rejeição de Deus como rei e na escolha de Saul para reinar no lugar de Deus. Olha que essa é a colocação que Deus faz, né? Deus fala assim para Samuel: não é você que está sendo rejeitado, Samuel, sou eu. Deus, sou o rei deles e eles estão querendo um rei humano. Então eu vou atender o pedido. O outro texto que é previsto, né, é um texto alternativo, é Gênesis 3, de 8 a 15, que também é um outro viés do homem se afastando de Deus, que é o pecado original, a história de Eva, dizendo que a serpente a enganou, e depois Deus faz a promessa de sarar o mal que foi causado pelo casal com o envio futuro do Messias, né? Então, a descendência da mulher nasceria alguém que sanaria, que destruiria a obra de Satanás. O texto de 2 Coríntios 4, 13 até 5, 1, também é um texto que nos fala sobre essas questões ligadas a Deus estar resolvendo o problema da justificação do pecado, da rejeição que Deus tem. E o texto de Marcos, que será motivo de nossa meditação, nos lembra do problema que Jesus passou. É um texto, inclusive, interessante, porque ele foi usado justamente para o propósito que ele condena. Eu vou explicar isso melhor no meio da meditação, mas eu gostaria de contar uma história que eu li uma vez, mostrando por que eu estou dizendo isso, que ele foi usado, né? Um determinado missionário chega numa cidade lá na Europa, que são aquelas cidades pequeninas, né, que a população não é muito grande. Isso a gente vê costumeiramente na televisão, e essa população era em sua maioria luterana ou batista. Era uma cidadezinha que era formada de protestantes, né, vieses diferentes, né, linhas diferentes do protestantismo, mas todos dentro de uma mesma perspectiva. E esse missionário acabou dividindo as comunidades, as famílias,
e usava esse texto como motivação para a sua pregação, dizendo: não, vocês têm que abandonar a sua família mesmo, né? Jesus rejeitou sua mãe e seus irmãos. Nós vamos ver que não foi bem assim, olhando o texto como um todo. Lendo o versículo isoladamente, você prova o que você quiser, né? Mas quando você vê o contexto, você percebe a intenção do que aconteceu aqui. Eu achei bem oportuno, porque acabamos de encerrar o mês da família, essa semana, na segunda-feira, e agora, né, junho se apresenta a nós com novas perspectivas, novas esperanças. Então, o que aconteceu nesse texto? Vamos entender o que está acontecendo. Jesus tinha feito uma turnê em várias cidades próximas a Jerusalém, pregando o Evangelho. Aí ele sobe um monte, escolhe os 12 apóstolos, os 12 que seriam separados para ser o seu grupo mais próximo de apoio, e resolve voltar para casa. Fala: olha, foi um momento cansativo, né? Passamos em muitas cidades, passamos em muitos lugares, e agora eu vou dar uma descansada em casa. E ele desce e o segue, a multidão segue Jesus. Que eles, você quer descansar, mas nós queremos ouvir mais, queremos mais. Como o hino, né, que falamos, belas palavras de vida, quero ouvi-las mais. Quero ouvir mais do que está ensinando. E descem também os adversários, né, aqueles que não estão entendendo o propósito da pregação de Jesus. E chegando lá na sua cidadezinha, chega aquela multidão. Vocês imaginem a conturbação que foi para aquela cidade, uma multidão chegando. E Jesus entra numa casa, e aquela multidão fica em volta da casa, fica lá fora, se apertando nas janelas, nas portas, querendo saber o que ele vai falar, o que vai acontecer. E é claro, né? Como que você vai alimentar essa multidão, o que vai ser feito? E essa notícia chega à família de Jesus. E a família não estava acompanhando Jesus em seu ministério. Jesus tinha saído com os discípulos a pregar, mas a família estava lá. E a gente vê que muitas vezes, a própria Bíblia diz isso, né? Às vezes a própria família não compreende o ministério das pessoas. Então, o versículo 21 fala só seus familiares, mas no 31 diz que era a mãe e os irmãos. É o mesmo texto, tá? No 21 fala familiares, no 31 a mãe e os irmãos. Provavelmente José já estava falecido, senão também seria contado aqui no meio desse grupo. E avisam, falam: olha, Jesus trouxe uma multidão para cá, está conturbando a cidade, está virando a cidade de para-cabeça. E a família, claro, né, aquela saia justa, né? Opa, peraí, o nosso filho, o nosso irmão está criando problema na cidade, está criando confusão na cidade, aí ele deve estar fora de si. Não vamos julgar também a família tão duramente aqui nesse momento. Vamos lembrar que eles não estavam cientes do que estava acontecendo. Por que eu estou dizendo isso? Né, para não julgar tão duramente. Porque mais tarde a gente vê que muitos desses que aqui nesse momento ainda não tinham entendido o ministério de Jesus, depois vão ser, por exemplo, Tiago vai ser o líder da igreja de Jerusalém. A mãe de Jesus vai estar lá aos pés da cruz. Então, depois eles mudaram a postura e apoiaram o ministério de Jesus, mas nesse momento eles ainda não tinham compreendido. Então estavam lá, sendo atormentados pelos seus vizinhos, para que tomassem uma providência com respeito àquele que estava criando o caos naquela pequena aldeia de pescadores. Enquanto isso, lá onde Jesus estava, os escribas
tentam minar a pregação de Jesus. Ele fala assim: olha, Jesus, você está pregando, expulsando demônios, mas a sua pregação e a sua ação são feitas pelo poder de Lúcifer, pelo poder de Belzebu, pelo poder dos demônios. É claro, Jesus pega uma coisa dessas e deve ter dado risada. Eu imagino que ele falou assim: nossa, é impossível que eles estejam falando uma bobagem desse calibre. Porque Israel tem em sua história que estar dividido só oportunizou para que seus inimigos destruíssem os reinos. O reino de Israel, o reino de Judá, mesmo no momento das tribos, quando as tribos eram atacadas, estavam divididas, elas eram tomadas, eram escravizadas. Então Jesus falou: não é possível que esses homens, que são os guardiões da tradição do povo, tenham se esquecido das lições que foram aprendidas. Ou eles eram muito ingênuos, ou muito tolos de má fé. E aí Jesus falou: olha, uma casa dividida não pode subsistir. Uma família que cada um puxa para um lado, vai à ruína. A família tem que estar objetivando a mesma coisa. Não tem que ser igual, mas tem que ter objetivos parecidos. Vou dar um exemplo da empresa. A empresa é funcionária por vários participam da empresa vários especialistas de áreas diferentes. Você até tem alguns funcionários que exercem a mesma função, que fazem a mesma coisa. Mas tem vários especialistas. Tem aquele que cuida da contabilidade, vamos pegar uma pequena empresa que seja. Um que cuida da contabilidade, um que cuide dos negócios, né, de vender, de comprar, de oferecer o produto. Tem um que está cuidando da gerência do negócio. Aí, umas 3 pessoas exemplificam qualquer empresa. Uma empresa de milhares só aumenta as especialidades. Imagine se cada um deles vai para um lado. Por que sociedade se desfaz? Por que empresas vão à bancarrota, à falência? Porque começa, não é só com às vezes os problemas externos, às vezes o problema interno de cada um puxar para um lado. E assim também espiritualmente. E aqui então vou fazer a referência que eu falei do texto, né? Quando a pessoa, um missionário chega e fala assim: essa igreja já padeceu por isso que já me contaram, eu não vivi isso, mas de gente que vem, começa a frequentar, prega uma coisa diferente e tira as pessoas da igreja e fazem outra coisa. Isso aconteceu em muitas igrejas, em muitos lugares. Ora, com tanta gente sem o evangelho, sem crer em nada, precisando de uma palavra de salvação, existem aqueles missionários que a gente chama de pesca de aquário. Quer pegar o peixe que já está dentro da comunidade. Aqui, né, nós vemos claramente que em vez de reforçar o reino de Deus, em vez de falar assim: olha, Jesus, você é um rabi, nós somos rabis,
E todos queremos que a lei de Deus seja cumprida, que as pessoas se apropriem da lei de Deus, que as pessoas vivam em conformidade com a vontade de Deus. Voltamos a fazer a referência ao texto lido na escola dominical. O justo viverá pela fé. A lei de Deus é perfeita e restaura a alma. Se a lei de Deus está sendo usada para destruir, ela está sendo suja. Eu ia falar conspurcada, mas aí eu falei, vou me engasgar com a palavra. Ela está sendo denegrida, ela está sendo utilizada da maneira que não foi proposta. Quando eu contei para vocês a história do início do ecumenismo, o ecumenismo começou como um esforço entre várias igrejas protestantes de tentarem resolver suas diferenças para um esforço missionário em comum, para que juntos, apesar das diferenças, eles pudessem alcançar aqueles que estavam sem o Evangelho, aqueles que estavam sem conhecer a Deus, para que a reconciliação de Deus chegasse às suas casas, às suas vidas. Então, Jesus explicou isso para os escribas: olha, uma casa dividida não pode subsistir. Ele cita, para desmantelar o argumento, a casa de Satanás. Olha, se Satanás expulsar Satanás, ele não vai subsistir. Mas, na verdade, isso vale para os dois lados. Quer dizer, o reino de Deus dividido também não vai ter a eficácia que é o desejo de Deus para as nossas vidas. Não estou dizendo que alguém que Deus vai salvar vai perder a salvação, mas estou dizendo que perdemos bênção, sim. Deixamos de ser abençoados por Deus, não porque Deus não quer nos abençoar, mas porque estamos fora de sua palavra, porque estamos fora do seu caminho. Ele não vai nos jogar fora, com certeza não vai, porque da sua mão ninguém nos tira, mas deixamos de usufruir as benesses que Deus quer derramar em nossas vidas. Um povo, uma nação dividida contra si mesmo não pode subsistir. E quando Jesus então vira esse discurso falando sobre a blasfêmia do Espírito Santo, é que nós entendemos que ele está querendo mostrar, não é a casa de Lúcifer, é a casa de Deus. A casa de Deus não pode estar dividida, porque quando ele fala blasfêmia contra o Espírito Santo, na tradição judaica, havia alguns pecados imperdoáveis. Entre eles, a blasfêmia de recusar a andar na palavra de Deus, nas leis de Deus, o rejeitar a palavra de Deus. E aqui Jesus está se identificando como a palavra encarnada. Ao rejeitar a obra do Espírito Santo, a obra de Deus na terra, os homens estavam rejeitando a palavra de Deus. Então ele faz essa associação que os escribas entenderiam, talvez o povo comum não entendesse, mas os escribas entenderiam que ele estava dizendo: olha, o único pecado imperdoável é não aceitar o perdão de Deus. Que a palavra de Deus foi dada para que o homem se reconciliasse com ele. A palavra de Deus foi dada já não só em Moisés, antes de Moisés, lá em Noé, ou no próprio Gênesis, como nós lemos, como eu citei, para que o homem encontrasse a Deus em seus caminhos. E ao rejeitar encontrar a Deus, de novo, referência à escola dominical,
ao escolher as trevas ao invés da luz. Quem escolhe as trevas é o homem. João nos diz claramente isso, que o ser humano rejeitou a luz e preferiu as trevas. Ao rejeitar a palavra de Deus, a pessoa se torna imperdoável. Não é imperdoável porque Deus não quer perdoá-la. Ela é imperdoável porque ela se torna refratária ao perdão de Deus. É uma frase bem conhecida, e não é por isso que ela é verdadeira, por ser conhecida, mas ela tem a sua eficácia, que não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. A pessoa precisa desejar ser ajudado. Ela precisa abrir o seu coração para Deus, para receber a paz que excede todo entendimento. E aí o auge, do texto sobre a casa dividida acontece. Chega Maria com os irmãos e fala assim: queremos falar com Jesus. Eles devem ter chegado bastante nervosos. A gente faz aquela imagem de calma, porque a Bíblia nos mostra muitas vezes Maria tranquila, aceitando as vicissitudes da vida, do ministério de Jesus. Mas lembre-se que nesse momento eles tinham sido apertados pelos vizinhos, eles tinham sido conclamados a tomar uma atitude contra Jesus, que estava transtornando a aldeia. Então eles devem ter chegado lá para mostrar que eles iam tomar uma providência. E aí o discípulo ou o circunstante que estava lá chega para Jesus e fala assim: olha, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Prato cheio para os escribas, Agora vamos ver a casa dividida. Vamos ver na prática a casa dividida. Vamos ver o que Jesus vai fazer quando sua mãe e seus irmãos o arrastarem daqui e o prenderem. Provavelmente eu prender em casa mesmo para tirar esse transtorno. Já estavam saboreando, aquele momento. E Jesus, compreendendo que sua família ainda não tinha entendido o valor espiritual de sua missão, em vez dele rejeitar a família como querem alguns ao ler esse texto, Jesus desprezou a sua família. Se fosse assim, eles não estariam acompanhando o ministério dele e todo o resto da Bíblia. Pensem nisso. Mas Jesus fala assim: olha, a minha família é aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Observem que essa resposta amarra todos os outros argumentos que eu apresentei antes, que a blasfêmia do Espírito Santo está contrário à questão da palavra de Deus, à rejeição da palavra de Deus, que os primeiros pontos lá dos escribas, falando que ele estava expulsando o Beelzebu, Jesus faz essa relação da casa dividida, mas ele mostra que a casa dividida é o povo de Deus, historicamente conquistado por estarem divididos. Então, nessa afirmação final, Jesus reúne o que ele precisará ensinar à sua própria família de sangue: que o verdadeiro laço espiritual está na união de cumprir os caminhos e a vontade de Deus. Ele está substituindo a força autoritária do patriarcado. Nesse caso, seria simbolizado pela família carnal, pelo amor, pela misericórdia e pela justiça que se encontram na palavra de Deus.
Eu ontem, conversando com um amigo que é um grande conhecedor de teologia, ele fez uma referência bem interessante, porque ele era professor de um seminário de uma igreja dessas mais renovadas, novas, e ele falou assim que o pessoal fala assim, não, Deus era um Deus de guerra, Javé era um Deus de guerra. Ele falou, Javé nunca foi um Deus de guerra. Javé era um Deus de justiça. A guerra foi o homem que já estava fazendo contra o povo de Deus. Já havia, essa perseguição a Abraão, a sua família, a seus descendentes, e Javé ia em seu socorro. Não é Javé que incitava a guerra, que começava a guerra. Mesmo quando em Josué ele ordena que se invada a terra prometida, é que aquela terra já tinha sido tomada. Quer dizer, quem não está acostumado a como eram os procedimentos, os nômades, eles ficavam um tempo num lugar, plantavam, colhiam, aí iam para outro, depois voltavam para o primeiro lugar. E quando chegavam lá, muitas vezes essa terra estava ocupada. Outros povos tinham vindo e tomado, e fizeram cidades, e cercaram, e tiravam o espaço daquele povo que vivia ali, que no caso era Abraão e seus descendentes. Então, o que Josué foi encarregado de fazer foi de reconquistar a terra prometida. Mas não é o tema nosso, só estou mostrando que a ação de Deus em favor do seu povo. Deus nos deu a sua palavra para que andássemos nelas, para que a sua justiça, o seu perdão, a sua misericórdia, o seu amor fossem conhecidos de todos os povos. Quem é minha família? Jesus falou, todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitas vezes, meus irmãos, não compreendemos esse elo espiritual, ainda estamos presos naquele elo do patriarcado, que muitas vezes também nos acorrenta, nos aprisiona, nos oprime. Uma família, para ser abençoada por Deus, ela tem que ter essa união ligada à fé. Vocês podem observar que todas as famílias têm problemas. Pessoas boas, pessoas ruins, pessoas ricas, pessoas pobres. Mas quando o amor de Deus verdadeiramente está presente, esses problemas, eles vão sendo superados aos poucos, vão sendo transformados em elos que unem mais a família em vez de separá-la. Que Deus nos faça compreender o verdadeiro propósito da sua lei em nossos corações, para que vivamos plenamente essa novidade de vida que Ele nos dá através do seu perdão. Amém.